ministro André Mendonça, do STF, autorizou que as visitas da defesa ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Penitenciária Federal de Brasília, não sejam monitoradas por áudio ou vídeo. A decisão atende a um pedido da defesa que alegou que a comunicação reservada com o cliente é uma garantia essencial do direito de defesa. Mendonça determinou que as visitas ocorram sem agendamento prévio e sem qualquer tipo de gravação, permitindo também que os advogados façam anotações. A defesa havia solicitado a medida, destacando as rígidas regras da Penitenciária de Segurança Máxima, que normalmente prevêem monitoramento e gravação de todas as interações. A gente começa recebendo as nossas analistas de política aqui no telão. Junto comigo, Berenice Leite. Começa por você. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e toda a nossa audiência. Bom dia especial para vocês. Muito bom dia para você também, Guta Pini. Seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia a toda a nossa audiência. Eu começo por você, Guta Pini, porque nos bastidores, alguns ministros do STF avaliam que essa decisão de André Mendonça de permitir essas conversas entre Vorcaro, os advogados dele, de uma forma reservada, pode criar um ambiente para uma possível delação. Na avaliação dos ministros, essa mistura de crime do colarinho branco que a gente viu recentemente com a atuação de milícia dificulta a reversão da prisão preventiva e isso, em tese, pode ajudar a forçar um acordo, sem contar, obviamente, o fator emocional, afinal de contas, para quem estava tão acostumado a uma vida de luxo, hoje em dia a coisa está bem diferente. Olha, Dani, eu acredito que o ambiente que vai se formando para uma possível delação independe até dessas conversas em caráter reservado com o seu advogado. Veja só, o preso, ele opta por uma delação premiada quando ele precisa desses benefícios, quando ele não vê outra saída, quando ele não vê alternativa. E quais eram as alternativas de Daniel Vorcaro? A primeira alternativa era o ministro Dias Toffoli, que era o relator desse processo. Enquanto essas investigações estavam nas mãos do Dias Toffoli, que é o que tudo indica até o momento, era o sócio daquele resort que fez negócios com o operador financeiro do Banco Master, Fabiano Zettel. Essas conversas foram divulgadas, amplamente divulgadas, naquela cobrança de 35 milhões de reais. Então, veja, este personagem, Dias Toffoli, que avocou para ele essas investigações, colocou sigilo master, determinou quem eram os peritos que podiam ou não mexer nessa investigação. Vejam só o conforto em que estava Daniel Vorcaro, nas mãos do ministro Dias Toffoli, que estava conduzindo tudo isso de uma forma muito embaraçosa, no mínimo, tanto que ali na frente ele foi saído deste caso. A outra alternativa de Daniel Vorcaro era o ministro Alexandre de Moraes. Não à toa, sua esposa tinha aí esse contrato de 129 milhões de reais. Nós vamos adentrar um pouco mais nas manifestações da advogada. Mas o fato é que esse castelo de cartas está desmoronando. Os dois ministros, as duas alternativas de Daniel Vorcaro estão no alvo da opinião pública e também lá no Senado. Toda a movimentação que acontece em Brasília em torno desses ministros. Vejam só, até poucas semanas atrás, era muita especulação, será que vai, será que não vai? Hoje, as coisas estão ganhando mais materialidade, mais concretude. Daniel Vorcaro está preso preventivamente por ordem do ministro André Mendonça. É ele que está tocando essas investigações. Então, eu entendo que é dentro desse contexto que essa delação vai ficando cada vez mais provável. Justamente porque o Daniel Vorcaro perdeu as suas duas grandes saídas, que eram os ministros Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Berenice Leite, depois dos recentes episódios entre a PGR e o ministro relator do caso, o André Mendonça, é possível que um eventual acordo seja negociado diretamente com delegados da PF, mesmo que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresente um parecer contrário. Pergunto a você, na sua análise aí em Brasília, como é que estão esses bastidores? A PGR ficou com um papel secundário no inquérito? Se sim, por qual motivo? Responde pra gente. Sim, Daniel, praticamente irrelevante, porque na última decisão, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deixou bem claro quais são as suas intenções, né? Essa operação que prendeu Daniel Vorcaro, o cunhado
e os outros 2 capangas, não teria acontecido se dependesse da boa vontade do Procurador-Geral da República, que não viu elementos suficientes, apesar de tudo que nós vimos, aquelas conversas onde Vorcaro, né, e o sicário acabam ali planejando um assalto, chantageando, inclusive tentando intimidar funcionários, ex-funcionários do ex-banqueiro. Então, o Procurador-Geral da República, a gente tem que lembrar que ele não cumpriu um prazo. O ministro André Mendonça, enquanto relator, chegou a consultá-lo na semana retrasada, né? Porque a semana passada foi já a operação. Então, na semana retrasada, na sexta-feira, ele consultou o Paulo Gonet, deu um prazo de 72 horas, queria saber a sua opinião, e ele, além de não respeitar o prazo, né, de ter atrasado, segurado o tempo dessa operação acontecer, ainda deu um parecer negativo. Então, André Mendonça fez o certo, agiu como deveria acontecer, e hoje o Daniel Vorcaro está atrás das grades, porque o que acontece? Ele vinha manipulando todo esse processo, e como a gente fica se perguntando, né? Como é que o Procurador-Geral da República não vê indícios, elementos suficientes diante de uma suspeita de invasão do sistema do Ministério Público? Ele que é o representante máximo justamente dessa instituição. A gente está falando de invasão do sistema não só do Ministério Público, da Polícia Federal, do FBI, da própria Interpol, né? Então, nesse sentido, o ministro André Mendonça, ele pode até fazer uma consulta protocolar, né, uma questão de respeito, mas daí a dar uma decisão com base no que vai dizer o Paulo Gonet, aí já é outra história, né? Então, ao que tudo indica, o papel dele cada vez mais se torna irrelevante. Os motivos a gente já expôs aqui também. Ele está diretamente ligado, né, ao posto de PGR hoje na República, porque foi graças ao apoio do próprio ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e nesse contexto também Gilmar Mendes. Então, alçado ao cargo de Procurador-Geral da República por 3 ministros que a gente percebe que não tem o mínimo interesse de que essa investigação das fraudes bancárias sejam investigadas, muito menos ainda agora com as menções e possíveis participações, ao que tudo indica, desses ministros também envolvidos e tendo um relacionamento direto com esse criminoso. Agora, para finalizar, Daniel, eu lamento muito a decisão do ministro André Mendonça, que acabou fazendo essa concessão, apesar de que ele esteja ainda cumprindo a lei. Nós estamos falando de um presídio federal que tem ali os principais criminosos, né, da mais alta periculosidade do país e que deveriam ter um tratamento diferenciado. Se a Constituição coloca todos no mesmo bloco, todos na mesma linhagem do que crimes de menor potencial, então deveríamos rever a lei nesse sentido, porque um criminoso com o potencial de contatos, né, que é o Daniel Vorcaro, e de influência no nosso país, ele certamente deveria ser monitorado até mesmo em suas consultas com seus advogados. Em conexão com os fatos que você citou, Berenice Leitman, a notícia que está em destaque no nosso site revistaoeste.com, a coluna No Ponto, assinada por Christian Costa, informa que 2 advogados protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão e afastamento do cargo do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira encaminharam a petição ao presidente do STF, Edson Fachin. Na petição, Gutapini, obtida com exclusividade pelo jornalismo de Oeste, os advogados citam diálogos extraídos do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Em uma das mensagens, Vorcaro pergunta a Moraes se ele conseguiu bloquear algo no dia da prisão do banqueiro. Os advogados apontam possíveis indícios de obstrução de investigação advocatícia administrativa e prevaricação. Eles mencionam ainda relações contratuais de alto valor envolvendo pessoas ligadas ao ministro. A petição foi apresentada nesta segunda-feira, dia 9 de março. Guta. Essa semana está sendo marcada por forte pressão sobre os ministros, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de prisão entra aí nesse combo de muita pressão. Agora, naturalmente, que existe
É mais simbólico até esse pedido e entra dentro dessa questão da pressão, porque veja, quem pode solicitar a prisão, requisitar a prisão é a polícia ou o Ministério Público. Ou qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer uma notícia-crime, pode acionar as instituições para que elas tomem alguma providência, mas a prerrogativa, a competência é realmente dos órgãos a qual a Constituição Federal atribuiu essa prerrogativa, no caso a polícia e o Ministério Público. Agora, o fato é que sobram indícios do envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro. Esse banqueiro picareta, fraudador, marginal mesmo. Não se trata apenas de uma influência política, jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Dos diálogos que foram revelados até agora, o que parece é que eles trabalhavam juntos. Era como se eles tivessem mesmo uma parceria, porque o Daniel Vorcaro, naqueles diálogos revelados pelo Globo, ele está prestando contas para o ministro Alexandre de Moraes, prestando conta dos seus negócios. Ele vai viajar, está conseguindo vender, eu já consegui fazer uma última operação aqui, fiz uma correria, fiz o que deu, fiz tudo que dava para fazer, daqui a pouco vai sair o anúncio. O que justifica esse tipo de diálogo? E tem esse contrato de 129 milhões de reais, o que foi revelado lá atrás pela mídia também, da presença do ministro Alexandre de Moraes na casa do banqueiro, ali inclusive numa parte separada da casa, como se fosse um bunker, fumando charutos caros e bebendo vinhos caros também. Então, veja, são muitas revelações que, no mínimo, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser afastado das suas funções. Para a prisão, vai precisar aí de mais materialidade, mais provas robustas, esses diálogos vão precisar ser recuperados pela Polícia Federal, eles já disseram que tem esse software que é capaz de recuperar essas mensagens, ainda que sejam essas mensagens de visualização única, mas o fato é que tudo que já foi revelado até agora, se isso aqui fosse um país sério, o ministro já estaria pelo menos afastado das suas funções. Esses movimentos, eles são muito importantes, esses movimentos desses advogados, do próprio Senado, tudo aquilo que vem corroborar para a pressão no sistema é muito bem-vindo, porque nós estamos diante de uma imoralidade talvez sem precedentes no nosso país. Uma imoralidade desse nível, com o envolvimento de ministros da mais alta corte do país. E o ministro Alexandre de Moraes, vamos nos lembrar, ele é o vice-presidente da corte. Vejam só a falta de zelo, no mínimo, com a cadeira, com a toga, com a função de um ministro da Suprema Corte, e ele na qualidade de vice-presidente. Então, toda pressão é bem-vinda neste momento. Vamos aguardar agora qual será o movimento do ministro Edson Fachin. O que ele vai fazer com isso? Se ele vai emitir alguma nota, se ele vai encaminhar isso para a Procuradoria-Geral da República, porque, afinal, ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal e tem defendido aí, desde bastante tempo, nos últimos meses pelo menos, essa questão da ética na corte, defendendo, inclusive, um código de ética. Quer complementar, Berenice? Diga. Sim, Daniel, com base aqui no que a Guta disse, né, trazendo o caminho para que a gente tenha uma solução em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ontem, ainda lá no Congresso Nacional, a gente teve a bancada do Novo apresentando justamente o que ela falou, né? Um mandado de segurança que deve ser protocolado oficialmente no dia de hoje e que tem sido visto, o próprio senador Eduardo Girão classificou como uma segunda chance para o Paulo Gonet tentar se redimir diante da negativa em relação à operação da Polícia Federal. Então, esse mandado de segurança tem o objetivo justamente de pressionar o senador Davi Alcolumbre para que tenhamos a instalação de imediato da CPMI do Banco Master, que o presidente do Senado, vocês sabem, está segurando a pauta. Então, além disso, o pedido de impeachment do Novo, mais um protocolado, diante das últimas conversas reveladas nessa ligação entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, um novo pedido de impeachment também sendo protocolado, mas com ênfase nesse mandado de segurança, né? Porque a gente sabe que o único poder que tem a missão de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal
é o Senado. E a gente tem ali uma ala da oposição, é claro que pelo menos 2/3 hoje do Senado Federal, a gente sabe que tem algum processo dentro do Supremo, mas existe sim, pelo menos ali cerca de 20 e poucos senadores que trabalham e fazem esse protesto em relação a esse escárnio que a gente está vendo no Poder Judiciário. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ontem eu fiquei horrorizada, acho que essa é a palavra, com o que eu ouvi de uma jornalista do Globo falando sobre o Supremo querer trocar a diretoria geral da Polícia Federal. Tudo bem que a gestão de Andrei Rodrigues é péssima, muito influenciada pelo presidente Lula, quem alçou ele a esse cargo, esses cargos por indicações só pode dar nisso mesmo, para aparelhamento político, mas aí o Supremo Tribunal Federal querer mandar também na PF, dizer que a PF nos últimos anos acumulou poderes demais, atribuições demais, né? E aí a Guta acaba de citar o presidente do STF, Edson Fachin, tá a resposta aí, viu, Guta? Ao invés deles fazerem uma autocrítica, uma verdadeira limpeza dentro da instituição, tirar aqueles que estão manchando, né, a nossa república, não, eles querem enxergar o defeito no outro, no caso, a Polícia Federal. Por quê? Eles acreditam que o Andrei Rodrigues, ele não tem o controle total da PF, e é justamente da ala técnica, né, daqueles policiais que eles falam que estão mais abaixo, mas que estão fazendo a investigação séria, quebrando a criptografia do celular de Vorcaro e querendo avançar ainda mais nesse sentido. Porque o que ocorre, Daniel? Eu acredito que o Vorcaro, quando ele deixou essas mensagens salvas, não apagou do bloco de notas, eu acredito que isso foi tudo premeditado, tá? É justamente no sentido de dar o recado para o ministro Alexandre de Moraes. Olha, se eu for preso, vai sobrar para você. Então, uma pessoa com o nível, né, de bandidagem que ele tem, dar uma gafe dessa e deixar as mensagens salvas ali no bloco de notas, Daniel, isso não faz o menor sentido. Perceba que nós sabemos tudo que o Vorcaro disse, mas o que o ministro Alexandre de Moraes falou, só o Vorcaro sabe. E como a gente pode saber disso? Como que a gente vai ter conhecimento do que disse o ministro Alexandre de Moraes? Por meio da delação premiada. Eu acredito que essa é a verdadeira carta na manga de Daniel Vorcaro, viu?